Então, pessoal, fala aí, mais um videozinho aqui pro canal. É, o Grêmio, assim, eu assim, sendo sincero, falando bem a realidade, eu não esperava muito desse jogo, sabe? Não esperava muito. E esse jogo pra mim era uma exceção, sabe? Sendo bem realista, assim. Porque não tinha como. A gente tem esperança, tudo, né? A gente tinha esperança de que poderíamos ganhar. E, na verdade a gente até ganhar não fala, mas a gente podia ter empatado, né? A gente deixou escapar o empate, e pra mim, na minha opinião, assim, muito na conta do Castro, sabe? Esse técnico aí não é o bicho. Não é o bicho. É um técnico assim que. Eu não sei, o Mano também era complicado, né? O Mano talvez empatasse a partida. Muito provavelmente. Enchia de volante aí e empatava isso aí. Mas. Igual, né? O lance é ter pelo menos tu tentar a vitória, né? Entrar pra um empate assim em casa é complicado, né? Mas assim, eu acho que tá muito na conta do Castro, tá? Essa derrota. Mas assim, o cara não ter colocado o William na partida. Essa partida tinha que entrar o William, né? O cara não ter colocado o William, mas daí botou o Thiago, que na minha opinião foi um erro. Eu escutei alguns caras falando aí que o Thiago deu alguns passes, deu umas inversões de jogada, né? Bom mesmo. Mas assim, foi ele tirar o Pérez, né? Que eu particularmente não. Já falei nos vídeos anteriores aí, não vi nada demais. Mas nessa partida, no primeiro tempo, eu tenho que dar mérito a ele, porque ele foi bem. Eu gostei dele no primeiro tempo. No segundo tempo começou a vacilar demais, mas no primeiro tempo eu vi finalmente a raça argentina, sabe? Ele disputou bola, ele foi, marcou bem, entendeu? E nós estava segurando o resultado. Aí o que aconteceu? Ele foi lá, trocou no segundo tempo, acho que nos 20 e poucos, né? Aí entrou, botou o Thiago, na minha opinião, errou, devia ter botado o William para dar mais qualidade para o meio do campo, uma saída de bola mais qualificada. Botou o William, botou o Thiago, né? E aí logo em seguida, não vou dizer assim que é culpa do Piá, não é culpa do Piá. Mas assim, o Piá até entrou, jogou bem e tudo. Mas assim, cara, tem jogos assim, o Grêmio tá nessa vibe, né? Nessa onda assim. Não, tem que botar os guri, botar os guri, botar os guri. Tá, tudo bem, mas tem jogos e jogos, né? Por exemplo, eu acho que esse jogo não era pro Thiago. Esse jogo era mais pra um cara mais experiente, entendeu? Ou para marcar, para manter o 0-0 ali, que é 0-0, né? Que tava 20 minutos do segundo tempo. Ou para dar uma qualidade para de repente fazer um gol no contra-ataque, né? Ter mais. Então eu acho que ou ele tirava o Pérez para botar o William, ou tirava o Pérez para botar o Dodge, né? Para manter o 0-0. Mas. Ou mantesse o Pérez, sabe? Mas tava meio. No segundo tempo ele tava meio assim, errando passe e tal, né? Mas igual, eu não sei se não tivesse tirado ele, eu não sei se a gente tinha tomado aquele gol, né? Não sei não. É, que tirou ele e o time começou a dar mais espaço. Então, assim, eu não sei, cara. Eu acho que ele errou na substituição. Mas tem que botar os piá, né? Porque daí tem que vender os piá, porque daí tem que dar dinheiro pro clube e aquela história, né? E eu acho que tem que botar, mas tem que botar em jogos específicos, sabe? Contra esse Flamengo aí, acho que não era jogo pra esse guri, não. Tinha que ter botado ou o Dodge ou o William. Acho que foi erro dele. Mas é a minha opinião, né? Você tem a sua opinião, cada um tem a sua. Mas a minha opinião errou. Pavão jogou bem. Pavão jogou bem, não vi nada assim de negativo da parte do Pavão. Inclusive achei um erro também ter tirado o Pavão, sabe? Não achei inteligente a parte dele tirar o Pavão. Eu não sei, cara, mexeu mal, assim. Eu acho que tá muito dessa derrota aí tá no colo do técnico, que é um técnico que não. Eu não sei, eu vi uns caras falar aí que, por exemplo, parece que ele não sabia como o Flamengo jogava, né? E o Flamengo, na verdade, se tu parar assim, ser bem realista mesmo e bem na real, assim, o Flamengo podia ter feito um, dois, três, quatro, cinco, sabe? A real é essa, ele chegou como quis na sabe? Só não tomemos uma goleada por conta do goleiro, né? O Everton, assim, e a zaga também muitas vezes foi bem. No primeiro tempo, várias vezes, vários caras ali tiraram, inclusive o Noriega tirou vários ali. No final, o Noriega deu uma vacilada ali, mas o Pérez também deu e tal. Enfim, não existe perfeição, né? No time do Grêmio não tem perfeição. Sendo bem realista. Os caras chegavam como queriam na nossa área, tá? Muito por conta do goleiro, do Everton, e da zaga, a nossa zaga e alguns dos nossos volantes aí, que nós não tomamos uma goleada, tá? Então, mas assim,
Eu não sei esse estilo do jogo. E o Grêmio também é o seguinte, eu vi também, eu acompanhei ali numa jornada no canal aí. Aí o cara falou assim, na jornada, ele falou assim, que era pro Grêmio, né? O erro do Grêmio era que ele tinha que estar marcando a saída de bola, né? Só que, e por que que os caras não estavam fazendo, né? Mas assim, pelo que ficou bem claro, nítido na partida, foi uma orientação técnica para não fazer isso. Eu acredito por causa de medo, né? Porque se tu fosse marcar a saída de bola dos caras, tu ia dar espaço atrás, né? E os caras jogam como querem, né? Entrosamento eles têm. Então, não sei. De repente o cara ficou com medo dos caras meterem uma sacola de gol no Grêmio, né? Então, entre aspas, isso aí, por exemplo, o Mano também fez lá contra o Flamengo, a gente pegou no passado, né? O Mano orientou os caras a dar espaço, né? Para os caras jogarem. Enfim, isso aí foi uma orientação técnica, né? Se foi erro ou não erro, eu não sei. Porque eu também não sei se marcando em cima os caras, pressionando, os caras não iam é, chegar como queriam, né? Mais ainda, mais vezes, né? Enfim, esse jogo pra mim é uma exceção, sabe? Não tem nem como falar nada, sei, porque os caras, o Flamengo tem uma seleção, entendeu? Atual, os caras têm uma seleção, eles estão em segundo no Campeonato Brasileiro. Agora, um jogo que eu vou cobrar e vou olhar e vou ficar indignado se a gente perder é contra o Bahia. O Bahia, pelo menos, cara, o Bahia tem que ganhar. O Bahia é um jogo pra gente ver mesmo, botar à prova se esse novo esquema dele aí, os três zagueiros e tudo mais aí, se isso aí presta, né? Porque quando o Flamengo, cara, o Flamengo em comparação atual nossa, ele tem outro patamar. Como é que tu vai fazer alguma análise baseada no Flamengo? Não tem como. Contra o Flamengo, tu tem que. A gente podia ter empatado. O técnico errou. Errou. Os caras várias vezes chegaram na frente do nosso gol e chutaram pra fora. Uma hora o cara isolou a bola, outra hora o cara assim chutou bem perto da trave, né? Ali, enfim, tivemos sorte, muita sorte, e mérito também da defesa e do goleiro. Mas assim, era um jogo que podia ter sido empatado, né? Não precisava ter saído com a derrota. E acho que muita da derrota tá na conta desse técnico aí que é. E agora estamos na zona, né? Estamos na zona e agora para sair da zona, né? Se bem que se a gente dá assim, a gente ganhar do Bahia, a gente sai, né? Dependendo dos outros ali, dos resultados. Mas enfim, é, eu não sei se eu não sei realmente com essa filosofia do Grêmio atual, onde é que vamos chegar, sabe? Ah, e o Mac, né? O Mac foi muito bem na partida, tá? É... Só que também, né? A gente só tinha uma jogada, né? Joga pro Mac. Às vezes tentaram o Carlos Vinícius, mas o Carlos Vinícius, em jogo assim, né? Ele some. Em jogo grande ele some. Ele faz gol contra o Botafogo ali, que tava naquela várzea ali, a gente fez. Tava com o filho do Ancelotinho, né? O filho do Ancelotti, lá, o Ancelotinho, e estavam mal, estavam isso, aquilo. Mas cara, uma frase que é antiga, é muito realista. O craque, o cara diferenciado, ele aparece em jogo grande. O que acontece? Em jogo grande, o Amuso tava mal também, tava ruim hoje. O Amuso é um dos melhores, nós tava ruim. Erro do técnico também, de não ter botado o namorado antes, sabe? Sabe por que não botou o namorado antes? Botou o namorado entrou bem até, eu acho, assim, não assim, excelente, mas eu não sei porque o Cássio não fez isso antes. Então, cara, esse técnico aí, não sei. E, enfim, e é aquela coisa, né? O craque mesmo, ele aparece em jogo grande, ele decide jogo grande. Mas nós não temos craque, nós não temos, não tem essa. Não se iludam, não se iludam. A gente tem uns jogadores assim, meia boca, entendeu? E olha lá. Não é o bicho. Ainda os caras ainda os cara nos vídeos aí, falando aí, vários falaram, não foi um só, que há possibilidade se a Juventus lá pedir um balaio de dinheiro pelo Arthur, né? Do Grêmio nem ficar com o Arthur, né? Do Grêmio se virar sem o Arthur. Bah, imagina só. Eu, particularmente, assim, eu não sou muito fã do Arthur, mas se tu me perguntar assim, ficar no time com o Arthur ou com esses caras que estão aí, mil vezes o Arthur, né? Com mais que carrega a bola, que passa pro lado, passa para trás, enfim. Sem o Arthur nós estamos cagados. E ainda sem o William, que ele não me põe o William a jogar, né? Aí fecha. Aí fecha. Mas enfim, essa é a minha opinião quanto o Flamengo. Eu não tenho o que falar, né, cara? Eu queria que ganhasse. E outra coisa que eu quero destacar também. Muitos caras estão falando aí, estão fazendo assim, meu Deus, fim do mundo. Perdeu de 1-0 no Flamengo e acabou agora. Tudo uma merda, um lixo. Cara, não vejo por aí. Eu vi que os caras no primeiro tempo lutaram, pelearam,
tiveram garra, entendeu? Eles tiveram vontade, tá? Segundo tempo, teve umas vaciladas a mais e tal, erro técnico também, e tomei o gol, entendeu? Então eu não vou assim dizer que, bah, tá tudo um lixo, uma merda e tal. Não, não vi isso aí. Eu vi que os caras tentaram, o nível do Flamengo é mais alto, os caras jogam como querem, entrosamento. E outra coisa, essa história que os caras estavam falando antes ali, de que o Flamengo vinha mal, que não sei o que, vinha mal caramba. Por exemplo, assim, eu vi uns jogos do Flamengo. Eu não assisto muito jogo do Flamengo, não curto muito, eu não gosto do Flamengo. Mas assim, eu tinha visto ali no ano passado e tal, ou até esse, tá aquele técnico de antes, né? O Piá lá, o cara jovem lá. É... Pá, o Flamengo com esse maluco agora, esse técnico novo deles, esse português, e pá, tá jogando muito mais. Mas credo, joga a toque de música. Então, assim, o Grêmio tomou só um gol desse time, hein? Então, não é querendo apequenar o Grêmio, mas assim, na situação atual do Grêmio, né? Muito mérito do goleiro, nosso goleiro, e muito mérito da zaga, né? Que não tomou uma sacola de gol. E, enfim, eu acho que a partida para cobrar mesmo, assim, com mais. Cobrar, assim, com mais incisivo, né? É a próxima, contra o Bahia, hein? Se eu não me engano, né? E, cara, contra o Flamengo é exceção, né? Contra o Flamengo, cara, tem que ir pra ganhar, tem que ir pra pelear, mas a gente conseguiu aguentar o 0-0 até quase os 30, né? Os 25, 30, por aí que saiu o gol, se não me engano, do segundo tempo, né? Então, eu não tenho o que reclamar dos caras, entendeu? Os cara tentaram, mas os caras não têm a qualidade do Flamengo, então não tem o que fazer. Tem. É isso aí. Só acho que dava pra ter empatado isso aí. Diante das circunstâncias aí, dava pra ter empatado, né? Mas erro técnico, eu não concordo, não acho, não entendi porque ele não botou o William, não entendi porque ele tirou o Pérez, ou se de repente tirou o Pérez, então porque ele botou o William ou o Dodges, né? Porque tava 0-0 até então. Então botasse o Dodge então para marcar mais e aguentar esse 0-0 até o final da partida, né? Ou então, eu sei, eu acho que foi mais erro técnico, sabe? E estratégia, mais estratégia, né? Tem estratégia. Esse técnico também já demonstrou por duas vezes. Olha só, por duas vezes esse técnico já demonstrou que não é o bicho. Primeiro contra o Cruzeiro, que a gente pegou o Cruzeiro, que estava na zona o Cruzeiro. Nem sei, nem me lembro agora. O Cruzeiro é um time bom, um time bem estruturado, um time, sabe, que dá para tu pelear. Perdemos. Aí, muitos erros técnicos também dele. Aí pegamos o Flamengo, que é, né? Mas é um time assim, de estofo, né? Perdemos. Aí vai contra o Resta, 3-3, né? Temos 3 nos caras. Aí vai contra o não sei o que e tal. Então, assim, daí eles falou também uma coisa que eu fiquei na semana inteira, ia fazer um vídeo e falar sobre isso, mas acabei não fazendo, né? A questão da sequência, né? Que estamos a 5 jogos, baliza zero. Baliza zero. 5 jogos sem ser do Flamengo, né? Antes. E tomar sem tomar gol. Aí tu vai ver os jogos, é Palestino. Os únicos dois bons eram o Atlético Paranaense e Curitiba, né? Inclusive as circunstâncias desses dois jogos foi lamentável, né? O Atlético Paranaense com um a menos quase a partida inteira, né? Como é que, né? Os caras foram pra trás pra se retrancar e tal, né? Obviamente que antes é difícil os caras fazerem um gol, então eles se baseiam em coisas assim que é mais narrativa pra pegar assim torcedor meio leigo, né? Que vai na onda, né? E as pessoas vão na onda. Eu vou no Instagram, lá vi no Instagram, os caras botaram uma arte contra o Flamengo, as pessoas, né, não sei o que, agora vai. Os caras falando do Bright White também, no vídeo do Bright White. Esse é craque, é craque. As pessoas vão na onda, assim, sabe? Não é querer ser pessimista toda hora, mas assim, é entender, né? O que nós temos. Atualmente temos na zona, né? Temos na zona. E não sei, mas esses próximos jogos do Grêmio aí, o Grêmio tem que dar um jeito de ganhar de qualquer forma. Porque se não ganhar, cara, aí sim. Aí esquece. Aí não sei, aí vai ser preocupante o lance. Mas igual, esse técnico pra mim não é o bicho, tá? Errou hoje, errou muito na conta dele. O Muzu tava mal, ele não trocou cedo, sabe? Pra mim tinha que ter trocado o Muzu logo no início do segundo tempo, sabe? Ele tirou lá pelos 20 e poucos minutos, enfim. Então, assim, esse técnico aí não é o canal. É uma pena, né? Tu vê o Renato, né? Muitos não gostam do Renato, eu gosto do Renato. O Renato pegou o Vasco, tava lá na zona, né? Não sei se tava lanterna ou vice-lanterna, sei lá o que puto que pariu, tava na zona. Olha onde é que tá o Vasco agora, acho que tá em oitavo, se não me engano, ainda, sei lá, nono, oitavo, por aí. E o Grêmio onde é que tá? Então,
Não sei, esses técnicos aí, eu não sei. Mas é isso aí, esse é o vídeo, essa é a minha opinião sobre a partida. Pra mim não é terra arrasada, entendeu? Poderíamos ter empatado. A conclusão minha é que poderíamos ter empatado. Por erros técnicos não empatamos. E os caras tentaram. Primeiro tempo foi brigado, né? Só que, claro, né? O Grêmio, aquela postura ali de em casa, né? Só se ferrando, mas igual. Os caras. Eu acho que se o Grêmio fosse faceiro, tentando ataque, pressionando em cima, não sei se não seria uma sacola de gol do Flamengo. Hein? Então a estratégia que dava pra fazer isso nessa partida, acho que era bem por aí, estilo humano, hein? E arrancar um empate pelhado, né? Mas eu gostaria da vitória, né? Mas as circunstâncias não foram para um jogo parelho, né? É bem desparelho. A qualidade dos caras é bem desparelha a situação. Nesse caso, um empatezinho, né? Mas não é possível, né? O Grêmio não é possível. É demais. Competência é foda. Mas enfim, é isso aí. Seu vídeo. Se gostou, deixa o like, curte, compartilha.